Fala pessoal, o professor Gabriel aqui na área. Hoje a gente vai responder a questão 174 da prova do Enem de 2023. Lembrando, né, o caderno cinza. Então, essa questão ela é um pouco mais extensa, embora seja simples. Ela vai trabalhar aqui com análise combinatória, mas a gente vai sempre estar auxiliando o que a gente já sabe, com algumas outras explicações e vai ser tudo tranquilo, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente pega o objetivo da questão. Depois que a gente vê o objetivo da questão, a gente vai ter uma noção do que devemos procurar no enunciado. Procurou no enunciado, tranquilo, a gente consegue responder ela, tá bom? Então como é que vai ser? Bora lá, vamos pegar o enunciado. Vamos atrás do objetivo. Ele diz o quê? Ele diz assim, ó. Nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa é, ou seja, toda essa frasezinha daqui de baixo que é o nosso objetivo. Ele quer saber o tipo de senha com a menor probabilidade. Então, o que ele quer saber é o tipo, tá até aqui interrogação, de senha com menor probabilidade. Com menor probabilidade. Bom, como é que a gente pode fazer isso então? Menor probabilidade. Para ter a menor probabilidade, deve ter a maior combinação, né? Ou seja, a maior quantidade, de combinações, ou seja, a maior quantidade. Quanto mais tiver senhas disponíveis, menor é a probabilidade. Por exemplo, se eu tenho um tipo de senha que só tem 4 possibilidades, então é mais fácil de eu adivinhar um que só são 4 senhas do que um que seja 1 milhão, por exemplo. Então, bora descobrir quantos caracteres vai pegar cada uma, quantas caixinhas, né, qual o formato de cada senha para a gente poder calcular. Bom, mas aqui a gente já tem algumas informações que já estão mais de cara para a gente observar, né? Quais são? Bom, já vem aqui dizendo, ao realizar o cadastro no aplicativo, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso somente dos seguintes caracteres. Algarismos de 0 a 9, ou seja, esses algarismos de 0 a 9 já nos dão uma noção que a gente tem 10 algarismos ou 10 caracteres aqui, tá? O que mais? 26 letras minúsculas do alfabeto, então a gente tem 26 caracteres aqui. 26 letras maiúsculas, ou seja, mais 26. E 6 caracteres especiais. Ótimo, 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 ótimo. Então, a gente já pode colocar aqui também 26 aqui e 6 aqui. Já temos uma quantidade de caracteres boa, né? Se fosse utilizar todo mundo, ficava mais tranquilo. Agora, bora para cada um dos tipos de senha. Tem o tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. Bom, quando ela é do tipo 1, ele diz o que? Formada por quaisquer 4 caracteres distintos escolhidos entre os permitidos. Ou seja, a gente vai ter 4 caracteres que a gente pode montar. Eu gosto de utilizar muito esse método das caixinhas, que foi o professor Eduardo, na época que eu estudava na faculdade. Ele disse, olha, uma das coisas mais práticas da gente utilizar é o método das caixinhas. Decorar a fórmula é bom? Você pode decorar a fórmula e utilizar, mas o método da caixinha dá para resolver inúmeros problemas de contagem, tá? Então, a gente coloca as caixinhas e vai determinando quantos valores a gente pode colocar em cada um, daí a gente multiplica entre eles, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? São 4 caracteres do tipo 1, ou seja, 4 caracteres de qualquer um dos permitidos, ou seja, do total que a gente tem aqui, ó. Vamos ter quantos ao todo? 26 com 26, 52, com 6, 58, com 10, 68, não é isso? Repetindo, 26 com 26, 52, com 6, 58, com 10, 68. Então aqui a gente vai ter 68 possibilidades, depois 67, já que são distintos, a gente é só trocar não, perdão, como são distintos, o que a gente colocou na primeira caixinha não vai colocar na segunda, né? E assim sucessivamente, ou seja, 67, 66, 65. Ou seja, era só a gente multiplicar entre eles, e aí a gente vai ter um número gigantesco, tá? Não vou fazer a continha, vou deixar assim, já eu explico por quê. Tá. E o tipo 2?
O tipo 2 ele diz que são 5 caracteres distintos, ou seja, do mesmo jeitinho que a gente estava vendo lá em cima. Só que tem um porém. Ele diz assim, ó, formado por 5 caracteres distintos, iniciando por 3 letras. Ou seja, essas 3 aqui são letras. Seguidas por um algarismo. Aqui é um algarismo. Tá assim. E no final é um especial, um caractere especial. Então bora lá. Se esses 3 são letras, a gente só pode usar as letras, né? Ao todo a gente tem quantas? 52 letras. Então aqui vai ficar 52 vezes 51 vezes 50. Com os algarismos, a gente tem quantos algarismos? A gente tem 10, né? Então aqui vai ficar vezes 10 algarismos. E os caracteres especiais, a gente tem 6, então aqui vai ficar vezes 6, tá? E o tipo... deixa eu só segurar aqui. E o tipo 3? Professor, do tipo 2 já acabou? Sim. Não dá pra gente fazer mais nada. Ambos, se a gente mudar as posições... se você tiver com a dúvida de que... professor, a ordem importa ou não importa aqui? Se eu tenho a senha ABC, se eu mudar a posição, tipo ACB, isso daqui são senhas diferentes. Então, a ordem, ela vai importar aqui, tá? Se ela importa, a gente não vai precisar fazer mais nenhum outro cálculo. Voltando, o tipo 3 vai ser o quê? Formado por 6 caracteres distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caixinhas. Eles iniciando por 2 letras, ou seja, aqui vai ser letras, seguido por 2 algarismos, depois 2 caracteres especiais. Bora lá. Se é 2 letras, vai ficar 52, 51. 2 algarismos, 10, 9. E 2 caracteres especiais, vai ficar 6 e 5. Lembrando que vai multiplicar todos eles. E assim a gente vai ter os respectivos valores. Mesma coisinha, a ordem aqui importa. Se eu mudo a posição, é uma nova senha. Então, vai ficar assim. Tá, professor. E agora, qual é o que tem maior quantidade de senhas para a gente poder determinar? Ou a gente já consegue ver aí qual vai ser a senha escolhida? Tá. A gente tem os produtos, certo? Vou só organizar aqui para você perceber o seguinte. Aqui eu tenho 68 vezes 67 vezes 66 vezes 65. Tá na cara que o tipo 1 é o que tem a maior quantidade, né? Porque o produto dos outros são números menores. 51 vezes 50. Embora aqui tenha 5, eu vou só multiplicar esses 6 vezes 10 aqui, que já vai dar 60. Então, tenho 4 fatores. Todos aqui são menores do que os do tipo 1, tá? E aqui embaixo, vou fazer a mesma coisinha. Vai ficar 52 vezes 51 vezes... Em vez de botar 10, vou fazer 10 vezes 5. Vai ficar 50 vezes... vou botar 6 vezes 9. 6 vezes 9 dá 54. Porque daqui eu tenho, tá vendo? Embora aqui, 52, 52, 51, 51, 50, 50. Aqui é 60 e esse aqui é 54. Ou seja, o tipo 2, a senha do tipo 2, a quantidade, né? A quantidade total é maior do que a do tipo 3. E o tipo 1, a quantidade de senhas do tipo 1 é maior do que a do tipo 2. Se as quantidades são assim, então as probabilidades de acertar seria o quê? O inverso, né? Se eu tenho um maior número de senhas, a probabilidade de eu acertar uma delas é a menor. Ou seja, a probabilidade do tipo 1 vai ser menor do que a probabilidade do tipo 2, que vai ser menor do que a probabilidade do tipo 3. Certo? Já olhando assim, a gente já tem qual é a alternativa correta, que é a alternativa A. Professor, por que não é os outros? Primeiro, a tipo 1 diz menor quantidade de caracteres. Nunca na vida. Vai utilizar todos os caracteres. Tipo 2, pois tem maior quantidade de letras. Bom, ele tem a maior quantidade de letras, já que vai ser 3. Mas isso não é necessário para ser a menor probabilidade.
E o tipo 3, aí ele diz, ó, porque a probabilidade do 3 é menor do que a probabilidade do 2 do que a probabilidade do 1. E a gente viu que não é bem assim, né? O 3, o tipo 3 vai ser menor a quantidade de senhas existentes, não a probabilidade. E ele depois diz, ó, o tipo 3 pois tem a maior quantidade de caracteres. Mesmo sendo uma senha formada por 6 caracteres, a combinação entre os caracteres que são diferentes, que ele está dizendo aí, ó, é formado por 2 letras, 2 algarismos e 2 números especiais, vai ser diferente, tá? Vai ser menor ainda do que as outras, certo? Então, o método das caixinhas, acredito eu consegui resolver inúmeras questões e achei bem mais prático do que utilizar as fórmulas, tá? A gente vai utilizar essas caixinhas para fazer as contagens e assim vai. Caso você queira utilizar as fórmulas, também vai funcionar. O problema é porque quando a gente vai usar a fórmula para, por exemplo, aqui, ó, são 2 letras, 2 algarismos e 2 caracteres especiais, a gente vai usar a fórmula para um, a fórmula para outro e outra fórmula e a mesma fórmula de novo. A gente vai repetir 3 vezes as fórmulas para depois juntar tudo de um canto só, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho. Já o método das caixinhas fica um pouco mais fácil de se compreender e não há necessidade tão grande de se decorar a fórmula, tá? Bom, no mais é isso. Caso tenha permanecido ou ficado alguma dúvida com vocês, não se acanhem. Falem aí no comentário, digita aí, diz, professor, eu fiquei com dúvida, que aí eu venho, tento tirar sua dúvida, qualquer coisa, eu faço um vídeo, mando um link na resposta e assim vai, tá bom? Bom, no mais é isso. Tenham bons estudos e até a próxima. Valeu!